já se acostumou aqui a falar que todos os meses agora tem uma cor para chamar a atenção para determinados casos, para determinadas doenças. Em alguns meses até exageram, tem mais de uma cor. Setembro é um exemplo desse. A gente já falou do Setembro Amarelo com relação à prevenção ao suicídio e hoje nós vamos falar do Setembro Verde. O Setembro é verde e amarelo. O verde é com relação à prevenção, à conscientização nos casos de câncer coloretal. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai dar todas essas informações para a gente é o Dr. Flávio Roberto Santos, que é médico coloproctologista. Coloproctologista, tá certinho? Coloproctologista, exatamente. Então, perfeito. Tá. Bom dia, já que eu acertei, bom dia. Bom dia, Elda. É um grande prazer estar aqui com você, mais uma vez, para a gente abrir a pauta com relação à prevenção, que é o foco mais importante da vida da gente. Pois é, esses meses eu acho interessante por isso, essa sistemática, essa estratégia que foi criada para chamar a atenção da população, criando essas cores de referência, né? A gente já se acostumou, a gente primeiro se acostumou com o Outubro Rosa, né? Que ficou o mais famoso, a partir daí a gente foi se familiarizando com todos. Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente Janeiro Branco. Janeiro Branco, Maio Roxo, que é a prevenção de doenças, as doenças inflamatórias intestinais. E agora a gente tem Setembro, o amarelo de prevenção do suicídio, que é extremamente importante. Muito importante, falamos. E o verde, que é de prevenção, que é a de conscientização do câncer coloretal, a prevenção do câncer de intestino. Então a gente tem um Setembro brasileiro, um Setembro verde e amarelo. Um Setembro verde e amarelo, bem nosso, né? Bem nosso, bem verde e amarelo. Mas um dado que me chamou a atenção, doutor Flávio, com relação a um dado da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que diz que mais de 20 milhões de pessoas são acometidas de câncer no ano, no mundo. Esse número é correto? Real, 20 real. milhões? Hoje o câncer figura entre as 3 maiores causas de morte no mundo. Hoje, acredita-se que 17% dos óbitos que ocorram no mundo estão relacionados ao câncer. É um número demais, eu fiquei impressionada, 20 milhões. Aí você sai distribuindo entre todos eles. Todos. O câncer coloretal, por exemplo, ele está nesse ranking, ele está lá para cima, está lá para baixo, como é que ele está? Na mulher, ele só perde para o câncer de mama, para o câncer colo de útero e para o câncer de pele. No homem, câncer de próstata. É sempre o primeiro. Sempre o primeiro. Pulmão. E aí vem o câncer coloretal, o câncer de intestino. Então a gente vem crescendo essa taxa, infelizmente, anualmente. E um dado que é extremamente preocupante. A gente descobre a maioria dos tumores em pacientes em situação de emergência. Ou seja, quando eles estão com uma perfuração intestinal pelo tumor, quando eles estão com obstrução intestinal ou com um sangramento intenso secundário ao tumor. Então, ou seja, quando já não há muito o que fazer e a expectativa de vida da pessoa cai muito. Isso significa o quê? Que a pessoa quase nunca, ela faz um trabalho de prevenção com relação ao câncer coloretal? Não, existe um medo muito grande, um pudor muito grande com relação ao exame que é a colonoscopia. A colonoscopia hoje é um exame extremamente seguro, extremamente tranquilo, as fibras hoje são bem flexíveis, a dor, o desconforto são bem menores do que eram antes e a gente precisa entender que o mais importante disso tudo é a certeza de que a gente não tem nada que em 4, 5 anos possa levar a um câncer de intestino. O câncer de intestino cresce silenciosamente. Esse é que é o problema, né? Não dá sintoma. Não tem sintoma que você possa associar com a doença? Inicialmente, no quadro inicial, não. No quadro inicial, ele é um achado. Você vai fazer o exame e está lá uma lesão. Em lesões maiores, a gente tem emagrecimento, anemia, sangramento, a alternância do ritmo intestinal, que é diarreia sem razão, constipação sem razão, tá? A dor abdominal, distensão, que são sintomas que não são sintomas exclusivos do câncer coloretal. Esse é que é o problema, né? Aí associa isso, o fato da gente não ter vamos dizer, a cultura da prevenção, aí o resultado é desastroso realmente, né? Existe um ditado popular, um dito popular desse brasileiro só fecha a casa, a porta depois de roubado. Infelizmente, nesse caso é a pura verdade. A gente tem que evitar isso completamente. A gente tem que trabalhar em cima daquilo que é mais importante.
é muito mais fácil a gente retirar uma lesão por colonoscopia em fase inicial do que a gente ir para uma cirurgia que tem um risco de complicação e depois passar por quimioterapia, radioterapia, que são processos extremamente dolorosos, tanto para a pessoa quanto para os familiares, podendo ter sido evitado com um simples exame que é realizado rotineiramente. É como o senhor falou lá no começo, a questão do preconceito do pudor. Porque se você dizer, eu vou fazer uma endoscopia, é tão normal para todo mundo, né? Eu vou fazer uma endoscopia, pronto, saí daqui, fui ali no médico e tal, levei alguém, saí meio grogue, tudo bem, tudo bem. Mas fazer a colonoscopia, talvez até o nome, ele já vem cercado de um certo, é um nome diferente. Sim. Até para eu chamar, por exemplo, coloproctologista, eu já acho estranho, não? Já acho complicado. Já vem cercado de um certo preconceito. Sim. Ao longo dessas campanhas, ao longo de todo esse trabalho de conscientização, já dá para sentir se houve uma diminuição nessa travancada dessa prevenção? Assim, existe assim como a questão que aconteceu no Outubro Rosa, começou uma coisa bem lenta e gradual, a gente vem notando que algumas pessoas já vão ao consultório e dizer, doutor, eu vim aqui fazer meus exames preventivos. Isso tanto no SUS, em ambiente de SUS, quanto em ambiente privado, de clínica privada. Porque hoje a informação, ela é universal, ela não é uma informação, todo mundo hoje tem pouco de acesso ao mínimo de informação necessária hoje. E esse movimento, essa sementinha plantada, ela está começando a se desenvolver lentamente e as pessoas estão começando a abrir a mente para que para que essa prevenção seja necessária. Olha, antigamente a gente fazia muita colonoscopia em paciente com mais de 50 anos. Não era idoso não, com mais de 50. Hoje a gente tem feito colonoscopia em pacientes de 20, de 25 anos, até crianças com quadro de diarreia sem razão, de inflamação intestinal, com pólipos intestinais. E isso tudo mostra um processo que é a jovialização do câncer. Esse processo eu já viu falando há algum tempo, que é um processo que a gente tem achado câncer em pacientes mais jovens. Que coisa, a jovialização do câncer, né? Porque o câncer... Parece um nome bonito para uma coisa tão feia, né? O câncer antigamente era considerado uma doença de idoso, por envelhecimento celular. Hoje a gente envelhece precocemente as células por conta dos hábitos de vida, estilo de vida, alimentação. Então, falta de atividade física, falta de atividade regular. Coisa que antes a gente nunca associava a processos de doença. Mas vamos só dar uma pausa nessa conversa aqui, vamos tomar um cafezinho, dar uma pausa e a gente volta já para continuar falando desse assunto. Só um minutinho. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre o Setembro Verde. O senhor falou no processo de jovialização do câncer e falou que as pessoas estão indo mais novas buscar esse tipo de tratamento, a colonoscopia. Mas quem chega no consultório com 20 anos, 25 anos, ele vai por conta da prevenção? Ele vai porque ele quer? Não, ele vai porque está tendo algum sintoma que precisa ser investigado. Nem sempre é câncer, claro, mas ele vai por uma diarreia que não passa, sangramento mais intenso que ele tem e precisa ser investigado isso. Um sangramento mais intenso, eu acho que a gente sempre se assusta com qualquer tipo de sangramento, né? Mas nessa área o sangramento eu acho que era mais delicado ainda, ele assusta um pouco mais. É sempre um sinal de que alguma coisa não está bem? É sempre um sinal que alguma coisa não está bem. Sangramento intestinal, ele tem algumas razões, que podem ser desde doenças benignas, como por exemplo hemorroida, fissura, até doenças inflamatórias intestinais e até mesmo tumor. É uma coisa que tem que deixar bem claro, hemorroida não gera câncer. Hemorroida não dá câncer. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas têm sangramento por doença hemorroidária
começa um processo de formação de um tumor no reto, continua a sangrar e a pessoa imagina que esse sangramento é da hemorroida. Não, eu tenho hemorroida, está sangrando da hemorroida. Não é. O sangramento ele tem que ser investigado e esclarecido. Então não adianta... a gente não adianta tirar o diagnóstico em casa e dizer dizer, porque de repente a gente tem alguma lesão que está crescendo, que poderia ter sido diagnosticada e de repente a gente tem uma lesão maior. Talvez o fato desse exame, de alguma forma, ele está ligado com a masculinidade, pode ser, não está ligado não, pode ser associado à masculinidade. Sim. Os homens têm mais dificuldades? Os homens têm mais dificuldade. Tanto que a gente tem um perfil, se a gente for pegar um perfil de consultas, a gente tem um perfil de quase 65% do público feminino procura com mais frequência, entre 65% e 70%. O homem ainda é minoria, principalmente quando a gente fala desse exame. A maioria só aceita quando realmente... Não tem mais outro jeito. Essa é a saída para saber o que eu tenho, entendeu? Mas é incrível isso, né? Antes que alguém pergunte, doutor, você já fez sua colonoscopia? já fiz. Eu não ia perguntar. Já fiz a minha colonoscopia ano passado, tudo bem, graças a Deus. Eu juro que eu não ia perguntar, talvez lá no finalzinho, fiz essa pergunta indiscreta, mas o certo é fazer uma vez por ano? Depende do caso. Por exemplo, eu fiz ano passado porque eu tive um sangramento. Eu entrei numa dieta e fiquei constipado com a dieta e acabei sangrando. Então, minha colonoscopia é normal. Eu não preciso fazer todo ano. Eu posso passar de 3 a 5 anos sem fazer o exame, tranquilamente. Tá. Não é como, por exemplo, o exame ginecológico que a partir de 40 anos, a gente precisa fazer todos os anos. Eu faço todos os anos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim. Se uma colonoscopia normal, eu posso até 5 anos sem problema. Tá, se eu tenho uma colonoscopia com alguma alteração, dependendo da alteração, eu tenho que repetir anualmente. Seja por inflamação, pólipos, alguns processos de angiodisplasia, que são pequenos tumores vasculares que surgem na parede do intestino, aí eu tenho que repetir anualmente. Sim, mas uma colono normal, eu não preciso repetir. Ou seja, eu fiz colonoscopia ano passado. Normal. Gostei da intimidade, colono. Colono, eu hoje tenho a mania de reduzir as palavras. Eu preciso fazer daqui a 3, 5 anos, dependendo dos sintomas que eu tenho. Certo. Aí vai depender do quadro de cada paciente. Isso. E quando começar a fazer a colonoscopia? Até ano passado, a Sociedade Americana de Coloproctologia dizia que era 50 anos. Em abril desse ano, no congresso em Chicago da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é a ASCO, determinou que a gente começasse a fazer a prevenção aos 45 anos. Por quê? Porque a gente está começando a ver câncer em pacientes jovens. E quando a gente torna isso mais precoce, mais chance de prevenir. Isso vale para pessoas que não têm sintoma. É a prevenção pura e simples. Pura e simples. Certo. Se você já tem algum outro histórico ou diagnóstico, aí sim pode começar mais cedo. Mais cedo. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um irmão que teve câncer aos 50 anos. Eu tenho que começar a colonoscopia 10 anos antes, aos 40. Tá certo? Entendi. Então, quanto mais precoce eu começar, eu tenho que dar 10 anos antes. Então, se eu comecei se ele teve com 50, 45, eu tenho que começar 10 anos antes. Pode ter fator genético influenciando? Pode, mas infelizmente a genética pura e simples, ela representa de 10 a 15% dos casos de câncer. Não é só mas isso, tem influência genética, tem influência genética sim, né? E, contudo, a gente tem muito caso, e é aí que a gente tem que abrir a cabeça com relação a isso, em famílias que nunca tiveram casos de câncer, né, no meio de sua família. Então a gente chama câncer em novo, ou seja, aquela família que nunca teve nenhum caso de câncer de intestino e de repente aparece com a lesão. Isso é comum já? É o mais comum. É mesmo? É. Isso relaciona-se ao hábito alimentar. Isso que eu ia fazer. Esses nossos hábitos Sim. podem desenvolver câncer em novo. Quer dizer, a novidade do câncer dentro de um núcleo que nunca tinha aparecido. Nunca teve, exatamente. E aí a gente tem o excesso de carne vermelha,
a alimentação excessiva em carne vermelha, a redução das fibras. A gente tem que entender que as fibras presentes nas frutas, nos cereais, os óleos que tem nas castanhas, eles funcionam como vassouras dentro do intestino e ajudam a limpar as impurezas intestinais. Por isso que ajuda o intestino a funcionar. E a gente tem que entender que mais do que isso, a gente tem uma coisa chamada flora intestinal e o equilíbrio dessa flora intestinal é extremamente importante para a nossa saúde física e nossa saúde mental. Hoje está relacionado. O paciente constipado é um paciente que normalmente tem mais estresse, mais ansioso, é um paciente que tem mais depressão. Aí a gente fica pensando assim, eu preciso ficar magra e bonita sempre, por isso eu tenho sempre que estar seguindo uma dieta. Às vezes uma dieta hiper, super restritiva, que me tira fruta, que me tira uma opção de coisas. A gente vai ter resultados nocivos disso, né? Vai. Ótimo. Depois você me conta o resto de novo, eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já para continuar conversando. É só um minuto. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre câncer coloretal e a gente falando da alimentação nesse caso, né? As dietas muito restritivas que tiram, por exemplo, mamão. Eu adoro mamão, mas de vez em quando a gente está de dieta eu não como mamão. Aí tira uma opção de coisas assim. Ao mesmo tempo que isso deixa a gente alegre, satisfeita, perdeu não sei quantos quilos, isso pode trazer complicações mais tarde? Pode. A gente tem que ter muito bom senso com relação às dietas. Dietas que aumentam a ingesta de carne vermelha, por exemplo, elas podem ser danosas ao longo do tempo. Por quê? A gente tem uma dieta hiperproteica, pode trazer doença adventicular, alteração da flora intestinal, constipação intestinal, aumento da porcentagem de câncer, aumento da sobrecarga renal. Então a gente tem que ter muito bom senso com relação a isso. Por que essa dieta, então, ela é muito bem vista? Muito divulgada, muito badalada sempre. Ela traz resultados de emagrecimento reais, isso é uma verdade, e ela tem uma coisa extremamente positiva: cortar o carboidrato refinado. O carboidrato refinado é o outro lado dessa moeda. O que é carboidrato refinado? É presente no pão, na pizza, no bolo, é aquele carboidrato de fácil absorção. De tudo que é mais gostoso. Isso. O açúcar refinado, ele é um carboidrato de fácil absorção e ele, por ser de fácil absorção, ele pode gerar ele vai gerar obesidade, doenças coronarianas, AVC e também o câncer. Aí lá vem de novo. Os carboidratos hoje estão sendo enquadrados como precursores de células de doenças malignas. Por quê? Os carboidratos refinados. A gente tem que entender que as frutas, elas têm um açúcar natural que é chamado de frutose. Sim. Quando a gente faz uma dieta para emagrecer, o que a pessoa que prescreveu a dieta quer é que você restrinja a ingestão calórica. Então ele tira essas frutas porque elas têm um alto teor glicêmico. Mas, por exemplo, a goiaba, ela é uma fruta que quando você come com a casca, que é a fibra, ela tem um baixo teor glicêmico. Morango tem baixo teor glicêmico. Abacate tem baixo teor glicêmico. Abacate já foi vilão, né? Já, assim como o ovo. Assim como o ovo. A gente fica meio perdido no meio. Se a gente for dar atenção aos modismos, por exemplo, a gente fica meio perdido, né? Por exemplo, o ovo às vezes é vilão, agora é mocinho, tem gente que só come ovo o dia inteiro, vai ficar linda e maravilhosa. O abacate já não prestava antigamente, hoje é uma fruta do bem. Isso. A gente fica tão perdido no meio disso. Se a gente tiver aquela alimentação, vamos voltar lá atrás. Se a gente tiver aquela alimentação, arroz, feijão, carne, verdura, vai funcionar, quer dizer, vai te nutrir, vai te trazer benefícios, a gente não corre o risco de entrar nessas estatísticas aqui? O grande problema
está num outro fator que você não falou. Antigamente a gente comia arroz, feijão, carne, salada, mas tinha mais atividade para fazer, mais atividade física. Bom, sim. A gente andava menos de carro, caminhava mais. Criança brincava na rua. Então, uma série de outros fatores que ajudam a gente a gastar. A gente tem que entender que a gente é como um motor. A ingesta calórica, o que a gente come, ele tem que ser gasto. Senão a gente vai guardar isso em gordura. Não é à toa que a obesidade está crescendo. Exatamente. Né? E aí tem a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. É por isso que esses fatores, que são os carboidratos refinados, eles entram como precursores de células malignas. Porque eles são tão fácil a absorção que eles vão virar gordura facilmente. E a obesidade está relacionada ao câncer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples. Nós temos aqui a fruta e o suco de goiaba. Olha, vai até esquentar nosso café, porque eu já estou sem saber o que comer aqui, eu vou de café. Pronto. Se a gente toma o suco de goiaba, ele tem um alto teor glicêmico, mesmo sem açúcar. Mesmo sem açúcar. O açúcar natural. Isso. Vai ser facilmente absorvido. A frutose, no caso. A frutose vai Isso. ser facilmente absorvido pelo corpo. Se a gente comer a fruta, pelo fato de a gente estar comendo a fibra, a gente vai absorver baixa taxa de açúcar. Ou seja, funciona assim com a laranja. Se eu tomo suco de laranja, eu vou ter um aumento da glicemia, que é a absorção desse açúcar. Se eu como a laranja com bagaço, eu não vou ter um aumento tão elevado, porque a fibra ajuda no controle, na hemostasia. O que é que eu defendo? Equilíbrio. Equilíbrio. E a gente acaba se perdendo. Ninguém é de ferro para dizer, eu não vou comer, meu Deus do céu. Eu fico muito preocupado com radicalismos na vida. Então, equilíbrio, uma alimentação, uma dieta saudável, atividade física regular, entendeu? Ou evitar excessos, porque o problema são os excessos. A gente vai numa pizzaria e quer comer uma pizza inteira, e a gente quer fazer isso todo dia. Porque... Quer dizer, a gente pode fazer, só não deve fazer todos os dias. Por exemplo, se eu tenho uma vida bem equilibrada, exercícios, alimentação saudável, no final de semana está liberado um excessozinho, a gente tranquilo? Tem o direito ao dia do lixo. O famoso, adoro o dia do lixo. Pois é, porque a gente tem que entender que a gente tem que mudar a cabeça, mudar o estilo de vida. A gente fala em dieta, às vezes, a gente parece que está impondo uma prisão para a pessoa. É verdade, é verdade. Então a gente tem que ter um estilo de vida saudável, um emagrecimento saudável, uma vida... A gente tem que envelhecer com saúde, não tem jeito para a gente. Envelhecer vamos todos. Todos. Se a gente puder envelhecer bem, aí fica melhor, né? E a gente vai envelhecer bem com uma alimentação boa, uma atividade física regular e fazendo nossos exames preventivos. Mesmo que seja a colonoscopia. Exatamente. Olha, doutor Flávio Alberto, obrigado mais uma vez por dar todas essas dicas, esses esclarecimentos aqui. E a gente vai ficar torcendo para que mais gente vai fazer o exame e que mais gente fuja dessa estatística de aqui no Maranhão, 2.000 casos novos. 2.000 novos casos para 2018. Para 2018, sinal que muitos já aconteceram, né? Meu Deus do céu. Mas nós vamos fugir dessas estatísticas se a gente levar em conta esse processo de conscientização que vamos dizer, que é preconizado por todos esses meses de várias cores. Se a gente der atenção a isso, pode parecer bobagem, mas no fundo, a gente a gente vai agradecer, a nossa saúde vai agradecer, inclusive a nossa saúde mental, vai tudo ficar bem em harmonia. Amém. É esse o propósito, né? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. As ordens sempre. Um prazer. Muito obrigada. Bom dia para você também, que sabe que toda essa conversa da gente fica sempre à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver ou rever qualquer uma dessas entrevistas. Mas todos os dias, como eu te digo sempre, eu vou estar esperando você aqui às 8h30 da manhã. Tchau.